Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro O Soldado Cristão. O reino de Deus é tomado por violência, de Thomas Watson. Eles fazem violência à imagem de Deus. Os santos, que são retratos vivos de Deus, sofrem oposição e ataques. É uma violência amaldiçoada. Como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Gálatas 4:29. Assim agora, o próprio Cristo é atingido por meio dos crentes. A igreja sempre esteve na zona tórrida, com os lavradores arando em suas costas. Salmo 129:3. A terra foi semeada com corpos de santos e regada com o sangue deles. Os perseguidores, admito, são de uma família antiga. O primeiro homem a nascer no mundo foi um perseguidor, ou seja, Caim. E ele tem uma prole numerosa: Nero, Trajano, Domiciano, Diocleciano e Maximino. Félix Conde de Wittenberg, jantando em Augsburgo, fez um juramento de que antes de morrer, cavalgaria até as esporas no sangue dos luteranos, mas depois se sufocou no próprio sangue. Os perseguidores são a maldição da criação, sendo alguns espinhos e cardos. Gênesis 3:18, que a terra produz. Os homens são violentos na busca pelo mal. São violentos em suas opiniões pessoais que introduzirão encobertamente heresias de perdição. 2 Pedro 2:1. Ário era um deles, e suas entranhas se derramaram, conforme Atos 1:18. É certo que o espírito de Ário ainda está vivo nos dias atuais, quando os homens ousam negar a divindade do bendito Filho de Deus. Muitos dos hereges do passado eram tão violentos que suas opiniões eram para si mesmos uma Bíblia, e alguns morreram sustentando suas heresias. Foram os mártires do diabo. São violentos em suas paixões. A ira é uma insanidade temporária. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Tiago 3:6. Nesse pequeno membro do corpo há um grande mundo, ou seja, um mundo de pecado. Embora eles possam ser considerados sóbrios, estão embriagados de paixão. Suas orações são frias, mas a ira é quente. Eles cospem fogo como a serpente o faz com veneno. Paixões ardentes sem arrependimento levam os homens à fornalha ardente. São violentos a favor de concupiscências, servindo ou escravizados por várias concupiscências e deleites. Tito 3:3. A concupiscência é um desejo ou impulso desordenado, provocando a alma para a satisfação dos desejos carnais. Aristóteles chama-as de concupiscências animalescas, pois quando são violentas, elas não deixam a razão ou a consciência ser ouvida, mas o homem é arrastado como um animal para a satisfação da carne. Os homens são violentos por suas concupiscências embriagadoras. Embora a morte esteja no cálice, eles vão beber. Ao que quase perder a visão, o médico disse que não havia cura, a menos que abandonasse o bebê em excesso. Então respondeu ele: adeus, doce luz. Ele preferia perder a visão a deixar de beber. São violentos a favor de concupiscências impuras. Diz-se que os homens se inflamaram em sua sensualidade. Romanos 1:27. Com isso, o apóstolo sugere que a luxúria é uma espécie de febre. O calor febril não é mais pernicioso para o corpo do que a concupiscência o é para a alma. Oh, que loucura! É por uma gota de prazer
bebeu um mar de ira. São violentos a favor de concupiscências que oprimem, causam dano e defraudam outros. E pela violência, tiram-lhes o direito. Em vez de vestir os nus, tornam nus os que estão vestidos. Essas aves predadoras vivem na rapina. São cruéis, como Rômulo. Foram amamentados com leite de lobas. Sorriem diante das maldições dos pobres e engordam com lágrimas deles. Esqueceram-se da demonstração de Cristo. A ninguém trateis mal. Lucas 3,14. Acabe tomou violentamente a vinha de Nabote. 1 Reis 21, 1,16. O inferno está tomado por essa violência. Bebem o vinho da violência. Provérbios 4,17. Tal vinho, ao final, se transformará em veneno. Ao que ama a violência, odeia a sua alma. A alma dada por Deus. Salmos 11:5. São violentos a favor de concupiscências cobiçosas. A avareza é o veneno da alma, suspirando pelo pó da terra. Amós 2:7. Eles rodeiam mar e terra para fazer do dinheiro seu prosélito. Se Deus é feito de ouro, e a ele se curvam. Os que se ajoelharam para beber das águas foram considerados soldados impróprios para Gideão. Juízes 7:6-7. Assim são impróprios para Cristo os que se inclinam sem moderação ao cuidado das coisas terrenas. Os que são violentos a favor do mundo, o que tem senão o vento? Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Eclesiastes 5:16. O mundo não pode enriquecer a alma, nem remover a dor. Se remorsos vêm, o mundo não pode dar mais conforto. Do mesmo modo que uma coroa de ouro não pode curar uma dor de cabeça. Reprovam aqueles que em parte deixam de lado o santo rigor e a violência na piedade que já tiveram. Seu fervor está indiferente e diminuído. O que faz é tão fraco que não pode ser chamado de violência. Eles servem a Deus, mas não são fervorosos em espírito. Não abandonam o dever, porém se tornam cada vez mais desanimados. Eles deixaram o primeiro amor. Apocalipse 2:4. Para eles, esse amor é como o fogo que se apaga, ou como o sol que se põe. Como homens febris, antes estavam em convulsão, ou em acesso ardente de zelo. Agora, todavia, que o frio os tomou, são formais e petrificados na religião. Houve um tempo em que chamavam o sábado de deleitoso. Isaías 58:13. Como o coração deles era motivado para o dever, com quanta diligência eles buscavam aquele a quem sua alma amava. Agora, pois, a circunstância é diferente, a piedade deles definha e até mesmo se desvanece. Houve tempo em que eles estavam em agonia e emitiam fortes clamores em oração. Hoje as rodas da carruagem estão arrancadas. Êxodo 14:25. E o espírito de oração está muito abatido. As orações congelam-se entre os lábios, um sinal claro de que caíram da graça. Essas pessoas estão se tornando tanto letárgicas quanto tísicas. Letárgicas. Eu dormia, mas meu coração velava. Cantares 5:2. Embora a graça estivesse viva nela e seu coração velasse, ela estava com uma disposição mental embotada e sonolenta. Eu dormia. Quando o coração arde pelo pecado e esfria no dever, é um sinal certo de aumento da letargia que gera desinteresse. Tísicas. Há dois sinais de pessoas em tísica espiritual. Quando seu desejo por Cristo, pelo céu, não são tão fortes quanto antes, o estômago do homem tísico se decompõe. Os cristãos não têm afeições violentas pelas coisas celestiais. Eles desejam comida e vinho, e os sedutores deleites da terra, mas Cristo é menos precioso. Não estão em aflições de desejo por Cristo. Um triste sintoma de que a graça deles está se tornando tísica. Quando não são tão vigorosos ao se moverem, quando um homem é animado e ativo no trabalho, isso é sinal de que tem saúde. Mas quando ele está apático e não se preocupa em mexer ou colocar a mão em nada, é sinal de que a saúde está declinante. Assim, quando os homens não têm coração para o que é bom, não se importam em aplicar-se à prática da piedade, eles perderam o espírito ativo para Deus. Servem-no de maneira fraca e doentia. Eis o sinal de que são tísicos. Sinais de apostasia. Quando o pulso mau pode ser sentido e bate com muita fraqueza, os homens estão perto de morrer. Do mesmo modo, quando os que já foram violentos quanto ao céu, mas agora mal se pode perceber neles qualquer bem,
O pulso bate com pouca intensidade. A graça está perto de morrer. Apocalipse 3:2. Para você que enfraqueceu na santa violência e se tornou negligente no dever, deixe-me discutir com você como o Senhor fez por meio do profeta, que em justiça acharam vossos pais em mim. Jeremias 2:5. Que mal você encontrou em Deus para deixar de lado seu antigo rigor? Deus não alimentou você com maná do alto e não lhe deu o Espírito Santo para ser seu guia e consolador? Ele não fez você andar em um mar de misericórdia? Que mal você encontrou na oração para ser menos violento nela? Você teve ou não doce comunhão com Deus? Não foi tantas vezes enternecido e dilatado, de modo que pensou estar nos arredores do céu quando esteve neste monte? A pomba da oração não trouxe um ramo de oliveira da paz na boca? Que mal você achou na palavra? Houve tempos em que você pegava esse livro e o comia, e ele era mel em sua boca. Ezequiel 3:3. Tem a palavra menos virtude em si agora? São as promessas como a vara seca de Arão murcha e sem seiva? Que iniquidade você notou nos caminhos de Deus para que tenha mitigado a antiga violência na piedade? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Considere com seriedade. Quanto menos violência a favor do céu, menos paz você terá. A consciência nunca está em paz em estado de sonolência. É a atuação vigorosa da graça que torna o coração calmo e sereno. As duas coisas andam juntas: andar no temor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Cristão, se você se tornar negligente na piedade, sua consciência o repreenderá. Se pertence a Deus, Ele nunca o deixará ficar quieto, mas enviará uma aflição ou outra para despertá-lo de sua despreocupação e fazê-lo recuperar o coração ativo e vigoroso de antes. Você, cada vez mais morto no serviço de Deus e que deixou o primeiro amor, dá grande vantagem a Satanás. Quanto menos violento você é, mais violento ele é. Quanto menos você orar, mais ele tentará. Em que triste situação você está agora? Como uma graça fraca e doentia pode resistir a tentações violentas? Por isso Deus permite que seu povo, por vezes, caia em pecado, como justo castigo pela tibieza, e para torná-lo mais zeloso e violento pelo futuro. A negligência na piedade, embora não possa condená-lo, irá prejudicá-lo. Você perderá aquele grau de glória que poderia ter recebido. Embora sua negligência não possa fazê-lo perder a coroa, ela vai reduzi-la e torná-la mais leve. Quanto mais preguiçosos são os desejos de um cristão, mais vigorosas são suas corrupções. Quanto mais fraco o corpo, mais forte a doença se torna. Portanto, ore por graça vivificante. Salmo 143:11. Implore para que novos vendavais do Espírito soprem sobre você. Não cesse enquanto não tiver recuperado a santa violência que um dia você teve. Reprovam aqueles que quase abandonaram toda a violência. Eles pararam de ler e de orar em família. Não há nada além de uma face de piedade a ser vista. Estão por fim caídos. Tais foram Joás, Jeú, Juliano. Do belo edifício de sua profissão de fé, que outros admiravam, agora não ficou pedra sobre pedra, porque os homens estão retrocedendo com tanta rapidez e muitos jogam fora a violência que uma vez pareceram ter, porque eles nunca tiveram um princípio de vida espiritual. As coisas que se movem a partir de um princípio de vida são constantes, como o movimento do pulso. No entanto, coisas artificiais tendem a ficar paradas e o movimento cessa. Como um carrilhão, quando os pesos estão pendurados, ele funciona. Tira os pesos e ele ficará parado. Assim, o apóstata nunca se moveu na religião, a não ser para obter ganhos e aplausos. Quando esses pesos são retirados, ele fica parado, não avança mais. Um ramo assim deve murchar, pois não tem raiz sobre a qual crescer. Os homens se livram de toda violência e degeneram em apostasia porque nunca executaram os deveres da religião com prazer. São Paulo, segundo o homem interior, tinha prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. Seu céu era servir a Deus. O homem que se deleita no prazer nunca desistirá dele. O apóstata nunca teve verdadeiro deleite nos caminhos de Deus. Ele foi mais forçado pelo medo do que atraído pelo amor. Serviu ao mestre com quem nunca se importou. Não é de admirar, então, que ele abandone seu serviço. Os homens degeneram em apostasia
por causa da incredulidade. Não creram em Deus, voltaram atrás e tentaram a Deus. Salmo 78, 22, 41. Os pecadores têm pensamentos desconfiados a respeito de Deus. Desconfiam de seu amor e, portanto, abandonam seu serviço. Acham que podem orar e ouvir e não ter nenhum propósito. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos. Malaquias 3,14. Isto é, podemos nos aproximar de Deus em dever, mas Ele nunca se achegará de nós em misericórdia. Portanto, prevalecendo a incredulidade e o ateísmo, a libre da piedade é logo descartada, e toda violência anterior pelo céu cessa. A infidelidade é a mãe da apostasia. Os homens deixam de lado a violência anterior e provam ser Judas e demônios, porque amam algo mais do que a piedade. Há uma concupiscência ou outra com a qual o coração deles está comprometido, e a violência a favor do pecado destruiu a violência a favor da piedade. Solimão, o grande turco, vendo muitos cristãos seguindo o turquismo, perguntou-lhes o que os movera a se tornarem turcos. Ao que responderam: fizemos isso para sermos aliviados dos impostos. Foram atraídos para longe de Deus por causa da prevalência da cobiça. Se houver alguma concupiscência predominante no coração, ela obterá o domínio e destruirá todo o zelo anterior pela devoção sincera. Abimeleque, um bastardo, destruiu 70 de seus irmãos sobre uma pedra. Juízes 9, 1-18. Se houver qualquer cobiça atrás da qual o coração corra, o pecado bastardo destruirá 70 deveres. Ela vai assassinar toda a violência a favor do céu que o homem alguma vez pareceu ter. Os homens abandonam a violência antiga por covardia. Se forem violentos na piedade, eles temem perder lucros e cargos honoríficos, até mesmo a vida. O covarde nunca venceu no campo de batalha. Quando o temor carnal se torna violento, toda a violência pelo céu está no fim. Começa a ser mal aquele que teme ser bom. Muitos dos judeus que eram grandes seguidores de Cristo, quando viram espadas e bastões, deixaram-no. Marcos 14, 43, 50. O temor do homem armará laços. Provérbios 29, 25. O temor carnal faz o pecado parecer menor do que é, mas o perigo maior. Os homens abandonam a violência pelo céu por falta de paciência. O sentimento perceptível de alegria é retido, e eles não têm paciência de esperar pela plena recompensa do galardão. Os hipócritas interessam-se apenas pelo ganho presente. E se não têm de pronto aquilo que desejam, dão a Deus a piedade e dizem como um rei perverso: que mais esperaria do Senhor? 2 Reis 6:33. Eles não consideram que Deus é um agente livre e dispensará suas bênçãos no momento mais adequado. Tentam amarrar Deus ao tempo deles. Esquecem que a alegria faz parte do galardão. E como receberiam o galardão antes do trabalho ter terminado? O servo recebe o pagamento antes do trabalho ser feito? O lavrador espera o precioso fruto da terra. Tiago 5:7. Ele não espera semear e colher no mesmo dia. Os hipócritas, porém, estão sempre com pressa. Eles colheriam alegria antes de terminarem de semear a semente do arrependimento. E porque o conforto é assim adiado, ficam ofendidos. Eles não servirão mais a Deus, a paciência deles está no fim. Portanto, a violência está por um fio. Os homens abandonam a santa violência e degeneram-se em profanação, resultado do justo julgamento de Deus, que os entrega a si mesmos. Eles resistiram com frequência ao Espírito e o mandaram embora triste. E agora, como um justo juízo, Deus diz: não contenderá o meu Espírito. Gênesis 6:3. E se esse vento não lhes soprar as velas, não poderão se mover. Se esse sol se retira de seu clima, congelarão em penitência. Antes eles pecaram contra convicções claras, silenciaram a consciência e agora Deus a cauterizou. Logo, se um anjo pregar para eles do céu, isso não lhes faria bem. Oh, quanta tristeza! A reflexão acerca de tal coisa pode nos levar a uma santa consternação. Assim vimos porque os homens apostatam e abandonam sua violência pelo céu. O que ganham com isso? Vejamos que aquisição
os apóstatas fazem. Os frutos da apostasia. Eles proclamam sua loucura, pois toda a antiga violência pelo céu foi perdida. Quem corre metade da corrida e então desmaia, perde a coroa. Desviando-se o justo da sua justiça, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequias 18:24. Todas as orações e lágrimas dos homens são perdidas. O apóstata esclarece tudo o que esteve fazendo. Ele é como um homem que, como um lápis, desenha uma figura intricada e então vem com a borracha e limpa o papel novamente. Será em vão que tenhais padecido tanto? Gálatas 3:4. Talvez o homem tenha sofrido muitas reprovações e afrontas por causa da piedade. E terá sofrido tudo isso em vão? Isso é loucura, de fato. O final será de amargura. Vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus. Jeremias 2:19. Homens, por deixar de lado a violência pelo céu, obtêm um espinho na consciência, uma mancha no nome, uma maldição na alma. O que Judas conseguiu com a apostasia, a não ser uma corda para a forca, então será amargura no final. O apóstata, quando morre, cai como uma fruta derrubada pelo vento na boca do diabo. Elas reprovam aqueles que adiam essa violência pelo reino até a velhice. Quando já não estiverem aptos para nenhum outro trabalho, então começarão esse, tomando o céu por assalto. Ninguém diz: aprenderei meu ofício quando estiver velho. É imprudência alguém começar a trabalhar pelo céu quando está muito velho para tal labor. Há uma noite de doença e de morte chegando, e nosso Salvador diz: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Com certeza, um homem pode apresentar pouca violência pelo céu quando a velhice e velhos pecados estão sobre ele. Além disso, quão indigno e fingido é dar ao diabo a flor da juventude e a Deus a escória da velhice. Portanto, Deus rejeitou o sacrifício de Caim, porque era obsoleto antes que ele trouxesse. Gênesis 4:3. Há pouca esperança de salvação para aqueles que nunca se esforçaram pelo céu, até que estejam na fronteira da eternidade. Reprovam os que, tão longe, estão de usar a violência pelo céu. Zombam dela. Eis os seus zelosos. Nos últimos dias virão escarnecedores. 2 Pedro 3:3. A caminhada santa tornou-se objeto de escárnio. Foi o cântico dos bebedores de bebida forte. Salmo 69:12. Isso mostra um coração vil. Há alguns que, embora não tenham bondade em si mesmos, honram aqueles que são bons. Herodes respeitava João, o Batista, conforme Marcos 6:20. Mas que demônios são esses que zombam da bondade e censuram outros por fazerem o que Deus ordena? Esta era produz pessoas tais que se sentam na cadeira dos escarnecedores e lançam seus sarcasmos na piedade. Na Boêmia, quando alguns dos mártires esperavam o suplício no dia seguinte, consolavam-se com o fato de que aquele era seu último jantar e no dia seguinte festejariam com Cristo no céu. Um papista que estava por lá perguntou a eles em tom de zombaria se Cristo tinha algum cozinheiro no céu para preparar-lhes o jantar. Oh, tome cuidado com tal espírito de Ismael. Gênesis 21:9. É sinal de um homem entregue ao diabo. Deus escarnecerá dos escarnecedores. Provérbios 3:34. E é claro, nunca viverá com Deus aquele cuja companhia ele despreza. Há reprovação para aqueles que, em vez de tomar o céu à força, rejeitam-no à força, como se tivessem medo de ser felizes ou como se uma coroa de glória fosse machucá-los. Eles são os ignorantes que fecham os olhos por causa da luz e se recusam a ser ensinados no caminho para o céu. Tu rejeitaste o conhecimento. Oséias 4:6. A palavra hebraica significa rejeitar com desdém. Li a respeito de um bispo escocês que agradecia a Deus por nunca saber o que eram o Antigo e o Novo Testamentos. Pergunto-me de onde o bispo retirava seu texto para pregar. Os profanos que odeiam ser ademoestados e preferem a morte à mudança, odeiam na porta ao que os repreende. Amós 5:10. Eles rejeitam o céu à força.
Assim eram aqueles em Atos 13:46, de quem Paulo disse: visto que a palavra de Deus rejeitastes, a frase no grego pode ser traduzida por vendo vocês empurrando-a com os ombros. É como se um homem doente trancasse o médico do lado de fora, para que não o curasse. Dizem a Deus: retira-te de nós. Jó 21:14. Deus está relutante em partir. Ele persuade e roga aos pecadores que aceitem seus termos de misericórdia. Está relutante em partir, mas os pecadores o farão ir. Dizem-lhe: retira-te. Não podemos dizer a esses: quem enfeitiçou vocês? Que loucura além do exagero é esta? Vocês não apenas abandonam a misericórdia, mas lutam contra ela, como se houvesse perigo em ir para o céu. Os que afastam de si a salvação são felos de si, ou criminosos contra si mesmos. Voluntariamente perecem eles, não ouviriam nada que pudesse salvá-los. Não seria um triste epitáfio se um homem escrevesse em sua lápide: aqui jaz alguém que se matou? Eis a condição dos pecadores desesperados. Rejeitam o céu à força, são assassinos de si mesmos. Portanto, Deus escreve no epitáfio, em seus túmulos: para a tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim. Oséias 13:9. Capítulo 6. Exame e objeções. Vamos então examinar se praticamos santa violência pelo céu? Quão vazia uma profissão de fé sem isso? É como uma lâmpada sem óleo. Vamos todos nos perguntar: que violência usamos com respeito ao céu? 1. Contendemos com nosso coração a fim de colocá-lo em uma disposição santa? Como Davi, que despertava todos os poderes da alma para servir a Deus? Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Salmo 57:8. O coração é como um sino que leva um longo tempo para soar. Ele não se desperta de uma hora para outra. 2. Separamos um tempo para convocar-nos a prestar conta e a submeter a teste as evidências de que vamos para o céu? Meu espírito esquadrinhou. Salmo 77:6. Tomamos nosso coração como um relógio em pedaços para ver o que está errado e consertá-lo? Examinamos meticulosamente o estado de nossa alma? Estamos receosos quanto à graça artificial como quanto à felicidade artificial? 3. Usamos violência na oração? Há fogo em nosso sacrifício? O vento do Espírito, ao inflar nossas velas, causa gemidos inexprimíveis? Romanos 8:26. Oramos pela manhã como se fôssemos morrer à noite? 4. Temos sede do Deus vivo? Nossa alma está repleta de santos desejos? Na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73:25. Desejamos a santidade tanto quanto o céu? Almejamos tanto parecer com Cristo como viver para Ele? Nosso desejo é constante? Esse pulso espiritual está sempre batendo? 5. Somos hábeis em negar nós mesmos? Podemos negar nosso bem-estar, nossos objetivos, nossos interesses? Somos capazes de passar por cima da própria vontade a fim de cumprirmos a de Deus? Podemos decapitar nossos pecados de estimação? Arrancar o olho direito requer violência. 6. Amamos a Deus? O que conta não é o quanto fazemos, mas o quanto amamos. O amor comanda o castelo de nosso coração? A beleza e a doçura de Cristo nos constrangem? 2 Coríntios 5:14. Amamos a Deus mais do que tememos o inferno? 7. Mantemos vigilância espiritual? Colocamos espiões em todos os lugares, vigiando os nossos pensamentos, os olhos, a língua? Depois de termos orado contra o pecado, vigiamos contra a tentação? Os judeus, tendo selado a pedra do sepulcro de Cristo, colocaram vigia. Mateus 27:66, segundo a versão usada pelo autor. Depois de pensarmos um tempo na palavra ou no sacramento que sela a ordenança, colocamos um vigia? 8. Estimulamo-nos para graus mais elevados de santidade, avançando para as coisas que estão diante de mim. Filipenses 3:13. Um cristão piedoso é um portento. Ele é o mais contente e o menos satisfeito. Está contente com um pouco do mundo, mas não satisfeito com um pouco de graça. Ele deseja ter ainda mais fé e ser ungido com azeite fresco. Paulo desejava chegar à ressurreição dentre os mortos. Versículo 11. Isto é, esforçava-se, quanto possível,
para chegar a tal medida de graça que os santos terão na ressurreição. 9. Existe uma santa emulação em nós? Laboramos para exceder em brilho a outros em piedade? Para sermos mais eminentes pelo amor e pelas boas obras? Fazemos algo que é singular? Que fazeis demais? Mateus 5,47. 10. Estamos acima do mundo? Embora andemos na terra, nosso negócio está no céu? Podemos dizer como Davi: ainda estou contigo. Salmo 139, 18. Isso requer violência, pois os movimentos para o alto são geralmente violentos. 11. Colocamo-nos sempre sob o olhar de Deus? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Salmo 16, 8. Vivemos sóbria e piedosamente, lembrando que o que quer que façamos, nosso juiz observa? Se isso ocorre conosco, somos pessoas felizes. É a santa violência de que o texto fala e a maneira correta de tomar o reino de Deus, e com certeza, Noé nunca estendeu a mão tão voluntariamente para receber a pomba na arca, como Jesus Cristo estenderá a mão para nos receber no céu. Objeções à sã violência. Antes de apresentar a exortação a todos os cristãos para a santa violência pelo céu, deixe-me remover algumas objeções que podem ser feitas contra essa bendita violência. 1. Mas temos poder em nós mesmos para nos salvar? Você nos conclama a que sejamos violentos, como se conclamasse um homem acorrentado em grilhões a andar. É verdade que não podemos, enquanto a graça não vier, operar de maneira efetiva nossa própria salvação. Antes da conversão, somos puramente passivos. E quando Deus nos ordena converter-nos e voltarmos, é para nos mostrar o que devemos fazer, não o que podemos fazer. No entanto, vamos fazer o que somos capazes. Temos poder para evitar essas rochas que, por certo, arruinarão nossa alma. Refiro-me a pecados grosseiros. Um homem não precisa estar em má companhia. Ele não precisa jurar ou contar mentiras. Nem o faria se, por lei, houvesse pena de morte por fazer um juramento. Temos o poder de lançar-nos sobre o uso de recursos, orando, lendo, tendo santa conversação. Isto condenará os homens no último dia. O fato de não terem agido com tanto vigor em sua esfera quanto lhes era possível. Não usarem os meios para ver se Deus daria graça. No fim, Deus virá com a incômoda pergunta: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Mateus 25, 27. Porque você não aprimorou aquele poder que eu te dei? Embora não tenhamos poder para nos salvar, ainda assim devemos buscar salvação, porque Deus fez uma promessa de graça, bem como para a graça. Ele prometeu circuncidar nosso coração, colocar seu Espírito dentro de nós, capacitar-nos a andar em seus estatutos. Ezequiel 36, 27. Para que, mediante a oração, afirmássemos o compromisso corretamente e compelíssemos Deus com sua própria promessa. Ainda que não o afirme, como os arminianos, que a partir de nosso esforço Deus é obrigado a dar graça, contudo ele não falta àqueles que buscam sua graça. Ele não nega sua graça a ninguém, a não ser aqueles que a recusam de modo voluntário. Israel não me quis. Salmo 81, 11. 2. Mas fazer violência é difícil e nunca conseguirei seguir com ela. Admita que é difícil, mas é um dever. E não há dever sem lutas. Deus fez o caminho para o céu difícil para testar nossa obediência. Uma criança obedece ao pai, embora ele lhe ordene coisas difíceis. A obediência e o amor de Pedro foram provados quando Cristo lhe ordenou que fosse até ele andando sobre as águas. Deus fez isso para elevar o valor das coisas celestiais. Se o reino de glória fosse facilmente obtido, não lhe daríamos valor. Tal é nossa natureza. Menosprezamos as coisas que vêm com facilidade. Se as pérolas fossem comuns, logo cairiam de preço. Se Cristo e o céu pudessem ser alcançados sem violência, as bênçãos de primeira magnitude não seriam tidas em tão alta veneração. Porém, não permita que a dificuldade seja motivo de objeção, considerando que o trabalho de salvação seja difícil. Não é mais difícil ser lançado no inferno? Sofrer vingança não é pior do que fazer violência? Não usamos esse argumento com respeito a outras coisas? Uma propriedade rural é difícil de obter.
Vamos, portanto, ficar parados? Não. A dificuldade torna mais estimulante e afiado nosso esforço. E se nos esforçamos tanto por coisas inferiores, como devemos agir por aquilo que é mais nobre e sublime? O lucro compensará abundantemente o labor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor, vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vossa aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal.